acredito que processos, né? A gente costuma passar por vários processos e estamos passando por mais um, né? A nossa igreja aqui em Nova Russas. E eu acredito que os alunos irão entrar, né? Eu acredito que nós iremos entrar agora com mais uma classe. Peço perdão aos irmãos por não estar sempre presente nas aulas, pois para mim é um privilégio participar das aulas, é sempre aprender, né? É sempre estar preparado. Nós vamos começar com a epístola, né? A carta, é uma carta pastoral que foi enviada a Tito. Essa carta, ela vai falar sobre a grande necessidade de um obreiro preparado para a boa obra, né? Então, vamos lá. Em nome de Jesus, que o Senhor Deus possa nos dirigir. Eu quero até pedir permissão aos irmãos para que a gente possa fazer uma oração para que Deus nos conduza, né? E o professor, que é professor por excelência, o Espírito Santo, nos dê a direção e que essa aula seja uma bênção, uma bênção. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome de teu Filho amado Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento. Queremos pedir ao Senhor que nos conduza para que essa aula seja produtiva. Que teu Espírito Santo, aquele que é professor por excelência, fale nos corações dos ouvintes, daqueles que irão assistir a essa aula, que possa trazer em seu coração o desejo, o fogo que arde no coração, fogo espiritual, pentecostal, que possa amar cada vez mais a tua obra, o fazer a tua obra, o desejo de ser obreiro, no nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, a introdução da carta, essa carta que foi escrita, né, por apóstolo Paulo, para incentivar o seu irmão na fé, Tito, o qual havia sido deixado em Creta. Essa é uma ilha, né, a ilha de Creta. Segundo algumas fontes pesquisadas, mais de 100 cidades estavam agrupadas ali nessa ilha chamada Creta, né? E Paulo deixa Tito para liderar a igreja que Paulo havia estabelecido em uma das suas viagens missionárias. Aí nós vamos ver lá em Tito 1:5, quero ler esse texto junto com os irmãos, que diz assim, ó: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Eu acho interessante essa parte, irmãos, as coisas que ainda restam. Faltava algumas coisas para serem organizadas e Paulo dá essa missão para Tito. E de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Presbíteros aqui, irmãos, eu entendo que pelo seu contexto, falando de homens maduros, como já te mandei. Então, esse é o texto de Tito 1:5. Esta carta aconselha Tito a respeito das quais qualificações deve-se buscar nos líderes das igrejas e instruções a vários grupos sociais. Então, aí nós vamos ver uma grande responsabilidade de Tito, né? Ele iria a Creta como um supervisor e de cidade em cidade ele iria, né? Aí a gente percebe que existia grupos sociais diferentes, né? E ele iria estabelecer homens maduros em cada uma delas para serem pastores, para pastorearem essas igrejas e colocarem em ordem. E aí, irmãos, veja bem, ó, dá as instruções a vários grupos sociais, né, que tinha naquela época, situadas em contraste com os falsos mestres. Então, esses falsos mestres aqui, eles usavam, né, algumas formas de tentar ludibriar as ovelhas. Entre eles, ele usava o antigo judaísmo, uma luta constante do apóstolo Paulo para mostrar que a salvação é pela fé, não pelos rituais judaicos. E agora os falsos mestres tentavam, e perceba, viu, perceba, esses falsos mestres, eles usavam artimanhas litúrgicas, né? E as liturgias do que era judaico, quer dizer, de Deus, né? De Deus. Então, Tito tinha esse dever,
É por isso que é importante estudar, é importante ter conhecimento, é importante ter sabedoria que vem do alto para entender isso aqui. O obreiro tem que ter sabedoria para lidar com vários grupos sociais dentro da igreja e com esses falsos mestres que trariam confusão entre o povo. E eles usavam até coisas parecendo ser de Deus, né? E outra coisa que eles usavam também era as filosofias humanas. Né? Então, assim, a filosofia humana colocava o homem no centro, né? Então, todo homem gosta de ser abajulado, né? Então, assim, esses falsos mestres também colocavam o homem no centro. E ele também alerta Tito acerca da reputação daqueles que viviam na ilha de Creta. Então, nós vamos ver lá em Tito 1:12, que diz assim, um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses aqui, não, porque morava em Creta, né? São sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Então, essa era a missão de Tito para chegar até a ilha de Creta, viu? Lembrando aos irmãos que se tiverem algum comentário para fazer, os irmãos podem interromper, levante as mãos aí, levante a mãozinha, né? Se eu não enxergar, mas o pastor Diogo vai estar aí, vai enxergar, e os irmãos podem comentar e falar, viu? Em nome de Jesus. Sua missão, eu vou repetir isso aqui lá na frente, e depois a gente pode até ler esses textos, né? Mas olha bem, irmãos, a missão desse homem. Nós vamos ver aí, num dos seus compromissos, Tito devia entregar a primeira carta escrita aos Coríntios e permanecer em Corinto até que os crentes cumprissem a demonstração de Paulo. Então, irmãos, era obrigatório, era obrigação de Tito ficar em Corinto, levar a carta e ver se os irmãos que estavam lá estavam obedecendo, cumprindo. Esta foi uma tarefa muito difícil, porque a carta continha muitas palavras de disciplina. Se os irmãos forem ler a carta lá de 1 Coríntios, os irmãos vão ver que Paulo estava tentando organizar o culto, né? E eu até quero ler com os irmãos 1 Coríntios, capítulo de número 7, do 6 ao 14. Eu vou ler, vai dizer assim, ó. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, e o outro do outro. Estou em 1 Coríntios, é segundo, viu, irmãos? Isso aqui está falando sobre os dons espirituais. Mas os irmãos que tiverem aí com a Bíblia na mão, abra, e os irmãos vão ver que o apóstolo Paulo, ele tenta organizar o culto, né? E Tito tinha tanto a missão de levar a carta, como de observar se estava sendo cumprido, né, todos os seus mandamentos e ordenanças na questão da organização do culto, né? E essa carta continha muitas palavras de disciplina, contudo foi seu profundo zelo pelos coríntios que permitiu avaliar ou aliviar a tensão da igreja. Então a igreja estava muito dispersa. Quando não há organização e quando não há liderança, o povo dispersa. E é isso que estava acontecendo. Um grupo profetizava, outro grupo cantava, outro grupo... Então, assim, dentro da igreja, imagina que bagunça que não era. Cada um fazia alguma coisa, né? E eles não participavam do culto. Não era como é hoje, né? Onde tem um púlpito, alguém tem oportunidade e todos escutam, né? Tito também foi um grande animador de Paulo. Eu acredito que essa era uma das características de Tito, né? Irmãos, obreiros, essa era uma característica de Tito, animador, né? Voltando aqui, vamos ler 2 Coríntios 7:6, para que nós possamos ver esse texto. 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 6. Diz assim, ó, porém, Deus, que conforta aos abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Então, Tito, ele era animador, né?
Tito, quando chegava em algum lugar, assim como Paulo está dizendo, foi confortado, né? Os irmãos foram confortados quando esse servo de Deus chega, porque ele era valente, corajoso, disposto, fazia o que mandava, né? Que obreiro abençoado era Tito. Então, como eu falei, essa carta ela está agrupada entre as epístolas paulinas pastorais, né? Junto com 1ª e 2ª Timóteo. O autor foi Paulo. A data é mais ou menos, né, entre 62 a 66 depois de Cristo. Local da escrita, local, Macedônia. O alvo da carta era Tito, né? O versículo-chave é Tito 1 e 5, e uma expressão-chave é ordem na igreja. Ordem na igreja. Então, esse é mais ou menos um esboço falando sobre Tito 1, capítulo 1 vai falar sobre a organização, Tito 2 vai falar sobre a doutrina, e capítulo 3 vai falar sobre a obediência. E aqui, na questão de desfrute da sã doutrina. Então, olha, irmãos, como eu esses dias estava no meu trabalho e lá a gente é muito cobrado, né? E às vezes a gente reclama porque é muito cobrado. Ninguém gosta de ser cobrado. A doutrina, ela faz mais ou menos a mesma coisa. Ela cobra da gente. Só que isso é importante, porque quando você é cobrado, quando você é doutrinado, quando você é ensinado, você passa a ter uma conduta diferente. A conduta de um obreiro precisa passar por esse processo, né? E essa era a obrigação da igreja, né? Na época, Tito fazer isso para que as igrejas tivessem essa organização e essa ordem, para que tudo fosse dentro da ordem. Isso é importante para nós, hoje, na igreja, entender que essa ordem nos ajuda a viver em paz, né? E os principais personagens aí dessa carta de Tito o próprio Paulo, né, que escreveu para encorajar Tito e orientá-lo a respeito da sua posição de liderança na igreja. Ele tinha essa posição de liderança, e Tito, que era um cristão grego, enviado por Paulo para pastorear a igreja situada na ilha de Creta. Como eu falei para os irmãos, já no início, a ilha de Creta, segundo pesquisa que fiz, tinha mais ou menos 100 cidades. Então, em cada uma dessas cidades, ele tinha uma missão, né? Vamos falar assim, uma missão de estabelecer presbíteros, né? Nessas igrejas, para que eles pudessem colocar a igreja em ordem. Nessa carta de Tito, nós também vemos o caráter de Deus, né? Aí você vai ver Tito 3, do 4 ao 6, a bondade de Deus, como ele é bondoso. Você vai ver também Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus cumpre suas promessas e Deus é verdadeiro. E é isso que nós, quando falamos em teologia, que até hoje, quando eu vejo alguém criticar o estudo teológico, eu entendo que a pessoa ainda não sabe o que é realmente, né, para poder criticar. Teologia, ela é nada mais, nada menos do que o estudo da palavra de Deus. Ela extrai de dentro do texto isso que nós estamos vendo. Então, na carta de Tito, a gente vai encontrar a bondade de Deus, o Deus amoroso, o Deus misericordioso, o Deus que cumpre as suas promessas, o Deus verdadeiro. Então, existem coisas, irmãos, que nós não podemos abrir mão. Entre elas, é a palavra de Deus. Conhecimento da palavra de Deus. Eu só tenho fé através da palavra de Deus. Hoje mesmo, antes de vir para cá, nós estávamos reunidos com os obreiros, né? Os obreiros muito abençoados aqui na nossa cidade. Nós estávamos em uma roda de conversa estudando essa carta, né? Eu propus a eles que a gente estudasse essa carta, para que a gente pudesse abrir os nossos olhos. E a primeira pergunta que a gente faz para nós mesmos eu quero ser um bom obreiro? Eu tenho um desejo de ser um bom obreiro? Eu consigo ser um bom obreiro? Então, eu vejo na carta endereçada a Tito uma vontade do apóstolo Paulo em formar caráter em pessoas, em homens que sejam
ligadas totalmente a Cristo, né? E acho muito interessante essa carta. Gostei demais. Então, você vai ver dentro da carta essas características. Vamos ver agora o contexto da epístola, né? Tito era gentio. Olha bem, ele era um gentio. Foi convertido por meio, né? O instrumento foi Paulo. E um verdadeiro filho na fé. Foi isso que ele usou lá em Tito 1:4. Um verdadeiro filho na fé. Acompanhou Paulo em algumas viagens e foi a ele que Paulo confiou algumas tarefas difíceis, como eu já comentei lá no início, que foi a de levar essa carta a Coríntios, né? E em outras partes também, ele também recolhe as ofertas e distribui aos pobres em Jerusalém, quando Jerusalém estava passando por momentos difíceis, perseguições, muitos foram dispersos, então ele era um daqueles que levava mantimento para os irmãos em Jerusalém. Em Tito 1:5, lemos que Paulo lhe confiou a organização da igreja lá em Creta, cujos habitantes eram conhecidos como difíceis de lidar, o que mostra o seu caráter enérgico, o seu zelo na causa de Cristo. Vamos estar em 2 Coríntios capítulo 7, do 13 ao 15. Deveria ser mais velho do que Timóteo, né? E parece bem mais forte física e moralmente, pois Paulo mostra mais preocupação com Timóteo do que com Tito, né? E essa missão de Tito parece ser uma missão muito mais, precisava de alguém muito mais enérgico. E interessante, irmãos, que provavelmente Tito fosse mais velho, eu estou falando isso provavelmente, né? Tito fosse mais velho do que Timóteo, mas ele era mais enérgico, né? Então, você vê que a questão da idade, às vezes, não conta tanto, né? Na questão de ser enérgico, né? Mas o próprio Tito, o próprio Paulo aconselha a Tito a escolher homens que não fossem neófitos, né? Neófitos que não passaram pelo crivo, que não passaram pelo processo, que fossem maduros, né? E deveria ser mais velho que Timóteo. Como eu falei aqui para você, Tito deveria ser mais velho do que Timóteo, né? A origem da igreja. Havia crentes presentes em Jerusalém quando da descida do Espírito Santo. Foram convertidos por meio do sermão de Pedro e levaram o evangelho ao retornarem à terra natal. Então, aqui, provavelmente, muitos irmãos que moravam nessa região de Creta, eles haviam escutado a pregação de Pedro no dia que o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre o grupo que está reunido, né, no cenáculo, e alguns deles provavelmente estavam lá, viram, perceberam, foram evangelizados, porque depois Pedro vai lá, prega, 5.000 almas aceitam Jesus, né, se converte, e provavelmente alguns irmãos que estavam ali teriam passado por esse mesmo acontecimento. E aí eles tinham isso em mente, né? Irmãos, eu coloquei aqui também as características de Creta. Olha bem qual era a missão de Tito, olha para onde Tito ia ser enviado. Olha como era essas cidades, né? Cultura e religião. Creta tinha influência de mitologia grega, pois era considerada o berço de Zeus, segundo a lenda. Segundo a lenda, Creta, ou quer dizer, aquela região era o berço de Zeus, portanto, muita mitologia grega. Né? A mitologia grega ela influenciou muito aquele mundo na época. Né? Até hoje eles têm influenciado. Né? Então, essa cultura deles era implantada no meio do povo. Então, quando o evangelho chegava nesse lugar, eles tinham que desfazer todas essas filosofias, essas mitologias, né? Esses mitos, eles tinham que desfazer isso, né? E não era fácil colocar isso na cabeça das pessoas. E eles eram infiltrados com isso, né? O comércio e a localização era estratégica, a ilha ficava em uma rota comercial, né, que era importante entre a Ásia, Europa e África, para os irmãos verem como esse era um local estratégico para o comércio, portanto, era bem visitado, bem requisitado. Né? A missão de Tito foi desafiadora, mas crucial para o avanço do evangelho em Creta. E a carta de Paulo a Tito enfatiza a necessidade de líderes fiéis a uma igreja que reflita a transformação operadora de Cristo.
Então, olha a importância de se preparar bons obreiros, né? O propósito é mostrar a Tito que a necessidade de boa ordem na igreja, de se estabelecer presbíteros, que, como eu já disse, presbítero são anciões ou pessoas mais velhas ou maduras. Eu vou mais no contexto de maturidade. E a dificuldade de se alcançar boa conduta no meio dos crentes tão grosseiros e difíceis como era o pessoal de Creta, né? Paulo quis também avisar Tito de sua viagem e marcar um encontro em Nicópolis. Era a vontade de transmitir para Tito ali, oralmente, pessoalmente, tudo isso. Conteúdo da epístola, né? O seu dever, pôr em ordem. Esse era o dever de Tito, né? Seu desafio era calar os falsos mestres e repreendê-los severamente. Então, veja bem, irmãos, lá tinha mestres, doutores, que com filosofias vãs e humana, também com o judaísmo, né, ritualista, estava tentando sufocar o evangelho. Então, essas pregações desses mestres precisavam ser refutadas. Faço uma pergunta para os irmãos, aplicando isso para os nossos dias de hoje. Temos isso na igreja? Temos hoje pessoas tentando colocar na igreja seus próprios pensamentos, ideias, rituais, e tentando lucrar-se com tais coisas? Será que temos isso hoje? Se temos, precisamos de homens como esse, como Tito, viu? Ele precisava se preparar. E outra coisa, os irmãos vão ver que Paulo, um dos conselhos de Paulo era cuidar da doutrina. Doutrina aqui não é teologia, é estudo, né? Então, um resumo teológico, né? Consciência do seu chamado, tinha que estar consciente do seu chamado, né? Saber o porquê estava ali, porque eu acredito que isso é muito importante hoje na nossa vida, entender o nosso chamado, qual é o meu chamado, para qual obra fui chamado. Talvez a obra naquela época precisava de alguém com força, com muito conhecimento para. E hoje, né? O que, qual foi o seu chamado? Qual é a sua função no reino de Deus? Né? Como eu gosto sempre de dizer que a igreja, eu não posso generalizar uma igreja e dizer essa igreja aqui, essa tal igreja aqui é o reino de Deus. Não, tal igreja não é o reino de Deus, mas é um agente do reino. Mas se quer que essa igreja seja o agente do reino, os súditos precisam saber o seu chamado, entender para que veio, né? Qual é a garantia? A vida eterna. E a consequência desse chamado, dessa. Preste atenção, irmãos, olhe para o seu pastor, olhe para o obreiro da sua igreja e veja as consequências de um homem que vive para a obra de Deus, né? Que vive para a palavra de Deus. Ele é cheio de fé, cheio de graça, tem paz. É alguém que não fica perdido no tempo, né? Ele sabe de onde veio, sabe para que está, sabe para onde vai. Então, isso é cheio de fé, graça e paz. É consequência de quem entende o chamado, entende o seu chamado. Tito entendeu o seu chamado. Então, falando sobre esse resumo teológico aqui sobre o comportamento cristão, o modo de vida cristã, abandonar o estilo de vida ímpio, então, tudo que o ímpio gosta de fazer, o crente tem que pensar bem se vai fazer. Senão, né, ele tem que abandonar esse estilo. Estilo de vida de um cristão é santidade. Santidade, forma de viver, é seu estilo de vida, né? É adorar, abandonar prazeres pecaminosos, viver com sabedoria, viver com justiça, viver com devoção. Devoção aqui, irmãos, a palavra devoção aqui é devoto, é grato. É a atitude de quem faz porque sabe que já fizeram por ele. Né? Ele não está esperando por mérito, ele não está esperando receber alguma coisa. Já é uma devoção de si próprio fazer porque sabe que já recebeu. O comportamento
cristão, né, que era... isso aqui, irmãos, é muito interessante, porque era uma das missões, né, de Tito, falar sobre o comportamento cristão, mas eu sempre digo, ninguém muda ninguém. Quem muda é o Espírito Santo. Nossa obrigação, a obrigação nossa é pregar a palavra, ensinar, né? Mas quem muda é o Espírito Santo. E a expectativa do cristão é a bendita esperança e a manifestação da glória de Cristo. A obra de Cristo, ele libertou o homem do seu pecado, ele purificou e ele nos fez dedicados às boas obras. Então, nós fazemos boas obras não porque nos esforçamos e temos que fazer, só por isso, não, tem que ter esforço, tem, mas fazemos porque faz parte do nosso ser, faz parte do nosso fruto, é como a árvore que dá fruto, é dela, é próprio dela, né? É próprio dela, ela tem que ter, tem que fazer isso. Convicção da salvação, quem éramos, quem nos transformou, como nós fomos transformados, e aqui entra a doutrina da salvação, né? E quem somos depois de transformados. E aqui vai falar um pouquinho sobre o perfil dos falsos mestres, né? Essa é uma palavra que nós podemos estar bem afiados a ela, né? Porque olha só a característica dos falsos mestres. Ó. O perfil deles, né? Primeiro, são rebeldes. Não ouve ninguém. Então, eu penso isso para mim mesmo, eu tenho que ter muito cuidado. Quando eu chego num nível que eu não quero mais ouvir ninguém, que eu não quero mais ser confrontado, que eu não aceito mais nenhuma ordem, e que eu passo a ser dono de mim mesmo, né? Rebelde, não respeitam a liderança, nem os ensinamentos da palavra, né? Então, quando eu passo a ser assim, tenho que ter cuidado, porque eu posso estar sendo um obreiro infrutífero. Os perfis dos falsos mestres também são promovedores de conversas inúteis. Vivem falando coisas sem importância. Está lá em Tito 1 e 10. Né? Usam linguagem impressionante para com os ouvintes, contudo a mensagem dele traz pouca ou nenhuma solidez ou verdade. Olha bem a riqueza doutrinária dessa carta que o apóstolo Paulo envia a Tito, né? Combatendo os falsos ensinos, os falsos mestres. Lembrando, irmãos, que para combater os falsos ensinos, nós temos que ser como os irmãos de Bereia, né? Alguém está falando, eu estou analisando as escrituras e o que forma o caráter, a mente, o pensamento do crente, do cristão, o que forma isso é a palavra de Deus, né? Continuando aqui com o perfil dos falsos mestres, eles são enganadores, enganam pela eloquência vazia, eles são impuros, tudo o que fazem não tem valor para Deus, pois a mente e a consciência deles estão corrompidas, né? E mais perfis, ó, são detestáveis, tal sujeito causa horror, nojo a Deus, tornando-se algo abominável aos seus olhos, né? São desobedientes, não se submeter a determinado ensino, leva a viver de modo desobediente. Os desobedientes estão reprovados diante de Deus, mesmo que façam boas obras. Então, tem que ser obediente. Tem que ser obediente. Tem que ser respeitoso, tem que ser cauteloso, tem que ser longânimo, né? O que fazem os falsos mestres? Olha só, pervertem famílias inteiras, infiltram-se na casa dos membros e disseminam sua heresia. Como eu já falei, judaísmo, filosofias humanas, fazendo com que tais famílias saiam da igreja. Ensinam falsidade, não se preocupam em pregar a palavra de Deus, mas o próprio ensino. Acredito que você já deve ter escutado algum pregador que ele lê o texto das Sagradas Escrituras, mas ele sabe que aquele texto não vai fazer o pessoal pular. Então, ele só lê o texto, mas ele vai tentar arrancar alguma coisa para emocionar o povo, fazer o povo pular.
Irmãos, quem converte o homem, quem convence é o Espírito Santo, quem converte o homem do pecado é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não adianta, você pode inventar tudo que inventar, mas quem convence, quem converte o homem é a palavra de Deus. E eles ensinam falsidades, não se preocupam em pregar a palavra, né? Prega a si próprio. Ele pega a Bíblia, às vezes até lê um texto, mas ele não explica, não explana esse texto. Principalmente se o texto falar contra ele, né? Dizem falsamente conhecer a Deus. Paulo afirma que não basta professar conhecer o Senhor, é preciso demonstrar por meio das obras, de obras, né? O Tito tinha essa tarefa, né? De primeiro calá-los, né? A palavra no original indica colocar uma mordaça. É por isso, irmãos, que numa igreja madura, onde se estuda e se compreende a palavra de Deus, o povo não se divide. Pode prestar atenção. Quando tem firmeza na palavra de Deus, a divisão ela é expulsa. Você quer ver? Essa era uma das estratégias dos falsos mestres, era criar grupinhos, entendeu? Porque esses grupos, um fica contra os outros. Quando há algum problema, aí vai seguir. Por mais que aquele que faz parte do meu grupo esteja errado, eu vou seguir ele porque faz parte do meu grupo. Então, olha para você ver como é um problema esse negócio de panelinha, grupinho. Isso divide, irmão. Né? Reino contra reino não subsiste. Então, ele tinha que calar, era colocar uma mordaça sobre esses falsos mestres. Ele também tinha que repreendê-los severamente. Tito, apegando-se à palavra fiel, deveria repreender os falsos mestres e dissidentes de maioria, de maneira muito dura, a fim de que se tornem só sadios na fé. Então, essa era a obrigação dele. Pregar com muita força. E repreender, né? Tem falsos mestres que têm que realmente ser amordaçado, né? Amordaçado. Olha a rebeldia dos cretenses lá. Paulo cita um poeta cretense dizendo: os crentes são sempre mentirosos, cretenses, né? Lembrando os irmãos que eu estou usando essa palavra cretenses, porque eles moravam em Creta, né? Não estou falando com os crentes de hoje, não. Estou falando com aqueles que moravam em Creta, né? É claro que na aplicação da palavra hoje, né? A gente tem que tomar isso para nós. A corrupção e a ganância estava dentro deles, né? Paulo era, muitos eram avarentos, desobedientes, desonestos, inclusive alguns que diziam religiosos, porque há muitos insubordinados, faladores, vãos, enganadores, especialmente os da circuncisão. Então, como eu disse, tinha vários grupos. Um desses grupos era o grupo da circuncisão, aqueles que eram circuncidados, aqueles que diziam assim, olha, apóstolo Paulo está dizendo que não precisa circuncidar, mas nós precisamos sim. Né? Então, esse é um grupo que fazia muita intriga dentro da igreja, o grupo da circuncisão. Eles tinham preguiça, muita preguiça. Falar em preguiça, irmão, eu estava esses dias preparando um sermão doutrinário falando sobre a preguiça, né? A preguiça, ela é uma doença espiritual, ela é uma, não só espiritual, né? Física também. Ela não deixa produzir, ela deixa a pessoa com o pensamento turvado, né? A preguiça, ela não deixa a pessoa desenvolver, consegue estudar. Tem gente que não consegue sentar na mesa, pegar um livro, pegar a Bíblia, ler, estudar, não consegue. A preguiça, né? E a indisciplina, porque nós estamos vivendo um mundo tão corrido, né? Tudo tão rápido, né? Se a gente não tiver uma disciplina de parar, opa, eu preciso fazer o que é importante. Preste atenção que às vezes, quando você faz as coisas sem disciplina e sem pensar, tudo que você faz, às vezes, é contrário ao que realmente precisa fazer. Né? Precisamos parar, irmãos, e estudar a palavra de Deus. Precisamos, sim,
fazer um bom curso de teologia. E eu sempre falo, irmãos, o seguinte: alguns irmãos me perguntam assim, ó, qual é o melhor curso de teologia para mim fazer? É instituição tal? É curso tal? Eu digo, ó, o melhor é aquele que você para e estuda. Esse é o melhor. Se você não parar e não estudar, você pode entrar em qualquer um. Vai só perder tempo e material e dinheiro. Mas se você parar, estudar disciplinadamente, você vai ver que você vai amadurecer, vai crescer na fé. Então, disciplina e disposição, coragem, tem que ter coragem, viu? Aí, ó, lá eles eram ventres preguiçosos. Eles queriam, olha, irmão, quando você percebe que o tal obreiro não cumpre mais o seu papel, né, que precisa, e só quer tirar a lã das ovelhas, tome cuidado, viu? Tá misturado com os cretenses aqui, ó, ventres preguiçosos. Falsidade e mentira, corrupção e ganância, indisciplina e rebeldia, comportamento imoral, lá também tinha muito, né, muito isso, né, como muitas cidades gregas, Creta, era marcada por imoralidade sexual e depravação, doutrinas falsas e judaizantes, como eu já tinha citado antes. Cristo na carta de Tito, a obra da redenção é belamente expressa por Paulo. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus, o Salvador, Jesus Cristo, ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Então, a gente vê, acho que daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, sobre a questão da carta de Tito ser inserida no cânon, né? No cânon, porque houve no segundo século depois de Cristo algumas intervenções, né, para que essa carta, uma das regras para que ela fosse inserida era a questão das citações apostólicas, né? E, e aí alguns colocavam em dúvida, em pauta essa dúvida, né? Mas aí nós vamos ver que logo depois tudo isso é refutado, né? Porque todas as doutrinas apostólicas estão inseridas nessa carta que foi enviada a Tito. Há uma possível citação de Tito 3:1 em Clemente de Roma. Outras claras citações em alguns escritores do século II depois de Cristo, inclusive Tertuliano e Irineu, são os chamados pais da igreja. Quando os irmãos quiserem ler sobre esses homens, né, eram homens muito piedosos. Talvez a gente precise até ler sobre eles para voltar a viver como eles. Eles não tinham muito valor, ou quer dizer, eles não valorizavam muito a vida terrena, a vida exclusivista, como nós somos hoje. Eles eram muito dedicados a não fazer a sua vontade e a fazer a vontade de Deus, né? Como as demais cartas pastorais, aparentemente, houve uma certa hesitação de aceitação da epístola, mas no final do século II, a carta é universalmente aceita, né, e entra no cânon. O apóstolo Paulo merece a nossa atenção quando buscamos obter na Bíblia instruções sobre como viver uma vida agradável ao Senhor. Podemos aprender o que devemos evitar, assim como aquilo que devemos imitar. Paulo sugere que busquemos ser puros e evitemos as coisas que contaminam nossa mente e a nossa consciência. Tito na prática, em seguida, Paulo faz uma afirmação que jamais deve ser esquecida. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis, desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Como cristãos, devemos examinar nossa própria vida, a fim de garantir que alinhar-se com a nossa profissão de fé em Cristo. Junto com esse aviso, Paulo também nos diz como evitar negar a Deus. Ele nos salvou
lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ao buscar uma renovação diária na nossa mente pelo Espírito Santo, podemos desenvolver-nos em cristãos que honram a Deus pela maneira como vivemos. E aqui, essa carta leva muito a pensar sobre isso. Paulo está falando sobre a questão não só do que pensa, mas do que faz. Nós temos que ter cuidado com essa distância que existe entre conhecer e o praticar. Que essa distância seja encurtada, que tudo aquilo que a gente conhece, aprende, a gente também consiga colocar isso em prática. Agora vamos com a última carta, a carta de Filemon. Nós temos alguns minutinhos aí. A carta de Filemon é uma carta muito pequena, carta a Filemon, né? Mas ela não deixa de ser grandiosa, explosiva, né? A forma com que Paulo defende Onésimo, né? Que ele até diz assim, tudo que ele te deve, Filemon, põe na minha conta. Então, essa carta de Filemon, ó, eu coloquei aqui algumas senzalas, que são antigas, né? Que era a forma que os presos, os escravos, assim, o dono da casa, e provavelmente Filemon era alguém de bem conceituado, bem financeiramente, porque provavelmente na sua casa existia uma igreja, né? É tanto que Paulo escreve a ele e tudo indica que ele tinha sim uma congregação em sua casa. Porém, nessa época era muito habitual ter seus escravos. As pessoas mais ricas tinham escravos. Às vezes, famílias inteiras elas eram escravas. E essas famílias elas moravam em senzalas. Assim eram as senzalas onde eles moravam, né? Então, os patrônomos, né, moravam em suas casas aí, e eles moravam na parte de baixo, nas senzalas, né? E os escravos, eles obedeciam. Isso era muito normal para eles, né? Parede original de um dos lugares onde dormiam os escravos. Pastor Diogo, se você quiser falar alguma coisa, viu? Estou só aqui para te ouvir. Não, estou apenas só lhe ouvindo aqui. Realmente, né, é algo que é muito essencial na vida do cristão, é quando a gente estuda as epístolas, eu percebo assim, viu, Lucílio, da questão assim da maturidade que é passada, né? É a forma como Deus usa esses grandes homens para revelar a forma como devemos buscar essa experiência ou conquistar essa experiência. E só conquista a experiência através de uma vivência, através de outros grandes homens de Deus. Eu creio que, como eu sou um novo na fé, se eu quero crescer, eu preciso observar, né, as experiências, né, desses grandes homens de Deus. Né? Quando eu estava em Belém do Pará, eu admiro até hoje, né, a postura, o posicionamento, a experiência, né, o comportamento, né, do pastor Firmino da Anunciação Gouveia. E esse mês ele já fez 100 anos de idade. Ele já está jubilado, mas ele, até hoje, a gente vê a forma como ele é, trata, a forma como ele passa. Quando eu vi ele a primeira vez, Francisco, achei interessante que pastor Firmino, quando você vai falar com ele, primeira coisa que ele olha, ele começa a olhar dos seus pés e vai subindo com os olhos até chegar aos seus olhos. Ele pergunta para você: quanto tempo de crente você tem? Quando foi na minha vez, quando eu tive o prazer de conhecer ele, eu disse, pastor, na época, eu tinha 16 anos de crente. Aí ele fez a segunda pergunta para mim. Ele disse, e de salvo? Eu disse, pastor, eu tenho 16 anos de crente e 5 anos de salvo. Aí ele
E, assim como ele me perguntou de uma forma tão direta, tão objetiva, eu também peguei a palavra e também disse, pastor, eu tenho 16 anos de crente, mas de salvo 5 anos. Então, acho que foi através dessa comunicação que eu tive com ele que eu louvo a Deus que conquistei assim, a amizade, né, com o nosso pastor Firmino, com a sua família, mãe Esther Sagica. Eu vejo assim, Francisco, quando o senhor tocou nesse assunto de Paulo, falando de Tito, né, falou de o companheiro fiel, é muito bom quando a gente tem uma caminhada, né? Eu vejo assim, eu como trabalho como dirigente de uma congregação, quando a gente encontra obreiros, né, que estão ali do seu lado, batalhando junto com você, sentindo as mesmas dores que um líder ele sente e compartilha, né, dá as mãos. Meu querido, é algo maravilhoso, é algo que impacta a nossa vida como líder. Eu aqui na congregação assumi ela pela terceira vez, que é o Monte da Bênção, né? Hoje, graças a Deus, estamos fazendo uma reforma. No dia 19 de abril, vamos ter aqui uma festa de aniversário dela. Então, eu vejo assim a forma como os obreiros deram a mão a mim e colocaram, né, assim, o amor, né, de fazer a obra de Deus. Fizemos algumas reformas que eram de suma importância na igreja, né? Eu sempre vou dizer para os dirigentes anterior, a fachada da igreja é como se dissesse proibida a entrada, porque a escada, a escada, os degraus da escada, era quase 40 centímetros de altura. Uma pessoa até para subir o degrau tinha dificuldade. Até eu dizer para os dirigentes, meus queridos, faça aí uma rampa que eu ajudo. E eles, não, pastor, pode ser que a gente vai ajudar. Acabou Deus tocando no coração do pastor Guilherme e me deu a direção do Monte da Bênção. E hoje nós fizemos uma fachada linda, maravilhosa. Hoje também, dentro da igreja também, nós estamos fazendo outras reformas que é de suma importância. Então, é muito importante quando a gente encontra companheiros na caminhada. Nos ajuda, dá as mãos. Eu sei que não é fácil. Não é fácil porque você, como você me falou, tem o seu trabalho secular, que precisa trabalhar para sustentar a família, para pagar as contas, e ainda tirar um tempo do seu tempo para fazer um investimento na obra de Deus. Só mesmo, muito amor mesmo, a Deus primeiramente, a obra dele e a sua liderança. Então, é isso que eu quero compartilhar, né, para vocês, a importância, né, dessa maturidade, né? Não é só participando desses momentos, mas de estar observando, né? A gente aprende de duas formas, observando, ouvindo e participando. Então, a obra de Deus, ela tem esse crescimento. Quando ele alcança esse patamar de ver, ouvir e também de participar. Foi isso que a obra de Deus cresceu no início da obra, né? No princípio da igreja. Cresceu desta forma, observando, ouvindo e praticando. Por isso que a obra de Deus cresceu. É essencial para a nossa vida. Muito obrigado, Francileudo. Que Deus te abençoe. Eu estou aqui de ouvindo, viu? Não tô dormindo, não, viu? Amém. 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 E isso aí que o senhor falou, eu estava aqui observando, né? E justamente na questão da prática, né? Prática. O crescimento da igreja pentecostal, ela cresceu muito. Hoje ela acredito que o maior movimento. Tem alguns tradicionalistas que não reconhecem pentecostalismo como um avivamento, né? Mas eu acho que em todas as épocas, assim, falando das igrejas tradicionais e a nossa, nunca aconteceu um mover tão grande como esse. Nós temos passado pelo momento de frieza espiritual, isso é verdade,
mas não deixa de ter o exemplo do início, quando a gente começou a crescer. Mesmo exemplo que Paulo e Tito, né, usou aí. Deixar Tito em Creta para que colocasse pastores homens maduros na frente de cidades que fossem, né, pregando a palavra, ensinando a terem um comportamento unido, né, trabalhando. Vamos lá. A introdução à carta que foi endereçada a Filemon. A epístola de Paulo a Filemon é a mais breve e provavelmente a mais íntima de todas as epístolas do apóstolo. Nela é possível perceber a compaixão de Paulo por um discípulo, em particular, além de princípios importantes sobre o perdão, a reconciliação, que superam as barreiras sociais. Acredito que todo patrão deveria ler essa carta, né? Mesmo não sendo crente. E todo funcionário também deveria ler essa carta, mesmo não sendo crente, para que pudesse. Tem padrões aqui de comportamento patrão e funcionário, funcionário-patrão, que deixa muito claro que quando esse relacionamento acontece, ajuda no crescimento, né? Ajuda no crescimento. Ó, o autor foi Paulo, foi entre 58 até 62 depois de Cristo, o local da escrita foi da prisão, ele estava na prisão, provavelmente essa prisão onde Paulo estava era uma prisão domiciliar, porque ele recebia visitas, provavelmente tenha recebido a visita do escravo, né? Versículo-chave, para mim ele é um irmão muito amado, olha bem como é que ele fala, ó. Por isso que essa carta ela é explosiva, né? Ela fala muito do amor. Para mim ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Isso Paulo falando de Onésimo, né? Filemon, ele provavelmente tenha tido algum desgaste, e aí Paulo escreve, olha, se você tem algum, e Filemon provavelmente tinha poder sobre ele, que era escravo, né? Aí Paulo está aqui fazendo uma intervenção, né? Isso é tremendo, né? Paulo escreveu intercedendo por Onésimo, para que Filemon o perdoasse e o aceitasse como irmão. Filemon, membro proeminente da igreja em Colosso, antigo senhor de Onésimo, que está do versículo 1 até o 25, lembrando aos irmãos que eu entendo que Onésimo tinha uma igreja em sua casa, né? Filemon tinha uma igreja em sua casa, né? E Onésimo era escravo de Filemon, tornou-se cristão depois de conhecer Paulo. Então, provavelmente, como lendo a carta a Filemon, Onésimo teve algum desgaste com Filemon, ninguém sabe se foi uma dívida, se foi um prejuízo que aconteceu, ou se simplesmente por sua fuga. Porque naquela época, quando um escravo fugia de seu senhor, existiam leis que permitiam até a morte do escravo, dependendo da causa, né? E quando um escravo, como a gente percebe aqui, Onésimo foge de Filemon. Nesse fugir, ele conhece Paulo. E Paulo prega para Onésimo, o escravo. Onésimo é convertido ao evangelho e passa a ser, para Paulo, um obreiro muito importante. E aí Paulo escreve a Filemon que receba Onésimo, e se tiver alguma coisa, coloca na minha conta. Olha bem, foi justamente isso que Jesus fez conosco, não é assim? Nós éramos escravos, né? Nós fugimos da presença de Deus. Deus, com a sua ira, poderia ter nos matado e nos jogado fora, mas pela grande e infinita bondade e misericórdia, ele dá seu filho Jesus paga a conta. Jesus disse assim, deixa tudo que ele fez, tudo que ele está devendo para o Pai, na minha conta, né? O propósito, Filemon era um proprietário de escravo que também hospedava uma igreja em sua casa, em Colosso, fruto do ministério de Paulo em Éfeso. O escravo Onésimo fugiu após trazer prejuízo a Filemon. Dirigindo-se ao local onde o apóstolo estava, Paulo escreveu para que Filemon aceitasse Onésimo de volta como um irmão em Cristo e não como um escravo sem punição. Está vendo?
O contexto: após a conversão de Onésimo, Paulo desejava que ele o ajudasse, mas não sem antes reconciliá-lo com Filemon. Paulo apela para a amizade que tinha com Filemon e deixa claro que a sua atitude agora deve se basear no evangelho, que faz de Onésimo um irmão em Cristo e não mais um escravo, né? E nós temos aqui a divisão, que é desse um só capítulo, que é dividido em versículos, saudações, gratidão, intercessão e conclusão. Aí a gente vê a oração da gratidão, a petição por Onésimo e promessa a Filemon. E aí, perdão e aceitação na igreja. A escravatura. A escravidão era uma condição social presente tanto no contexto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Obviamente, Deus nunca estimulou essa prática. Lá em Deuteronômio 15, do 12 ao 18, né? Deus nunca estimulou ninguém a essa prática. Em suas cartas, Paulo e Pedro tocaram nesse assunto, mencionando o comportamento cristão correto, tanto para os senhores crentes como para os escravos crentes. Aí tem alguns versículos que os irmãos podem ler e vão perceber que quando eu faço alguma coisa por alguém, no sentido escravo e dono, faço como se estivesse fazendo ao Senhor. E aí muda toda a história, né? E o princípio da reconciliação, o ofensor era Onésimo, o mediador era Paulo e o ofendido era Filemon. Aí Jesus é o agente da reconciliação. Coisa linda, né? De escravo a bispo. Inácio de Antioquia, em seu caminho a Roma para ser morto como mártir, escreveu a igreja em Éfeso. Eu já li essa história e é uma das coisas mais lindas, né? Ele sabia que ia morrer, estava viajando, pensando sobre isso, mas ele escreveu, ó, em nome de Deus, portanto, eu recebi sua numerosa congregação na pessoa de Onésimo, seu bispo no mundo, um homem cujo amor está nas palavras. Minha oração é que vocês amem no Espírito de Jesus Cristo a todos, sejam como ele. Bendito é aquele que lhes permite ter um bispo desse. Vocês o merecem. Glória a Deus. Cristo em Filemon. Perdão que o crente encontra em Cristo é lindamente retratado por analogia em Filemon. Onésimo, culpado de grande ofensa, está no versículo 11 até o versículo 18, induziu o amor de Paulo a interceder em seu favor. Paulo coloca de lado seus direitos e se põe como substituto de Onésimo ao assumir sua dívida. Tudo que ele tiver de dívida, coloca da minha conta. Olha só. Por um ato gracioso de Filemon, Onésimo é restaurado, colocado numa nova relação. Nessa analogia, somos como Onésimo. A defesa de Paulo perante Filemon é um paralelo à obra mediadora de Cristo na presença do Pai. Onésimo foi condenado pela lei, porém salvo pela graça. E assim foi conosco, né? Na prática, os cristãos de hoje não devem ver ajudantes funcionários como ferramentas para ajudá-los a alcançar suas ambições, mas como irmãos e irmãs em Cristo que devem receber um tratamento amável. Além disso, todos os empregadores cristãos devem reconhecer que terão que prestar contas a Deus pelo tratamento daquele que trabalharam, ou que trabalham para eles, né? Quer os seus empregados sejam cristãos ou não. Esses líderes devem ser justos, imparciais, ao liderar seus funcionários, como está em Colossenses 4 e 1. Então, só recapitulando quem era Filemon, cristão de Colosso, amigo de Paulo. A família de Filemon, Áfia. Provavelmente, no versículo 1 vai falar sobre a família, essa família toda aqui, família de Filemon que resguardava em sua casa a igreja de Deus. A igreja doméstica, uma das casas de Colosso, se reunia em sua casa. A carta a Filemon, escrita por Paulo, foi da prisão. Novas relações a partir do evangelho. Ninguém é maior do que o outro. Nem Paulo, nem Filemon. Onésimo, as entranhas de Paulo. Paulo usou, né, essa palavra das minhas entranhas. Novas relações a partir do evangelho. Devolvendo a Filemon o escravo Onésimo, Paulo provoca
por romper com um estatuto da escravatura, da escravidão, que mantém pessoas na opressão e exploração. O grande anúncio é que a escravidão, pelo fato de ser uma opressão aos projetos de liberdade, à vida que Deus quer para todos, é algo totalmente inútil. A fraternidade, que agora igualmente é partilha e é o eixo que movimenta esta carta, pois em Cristo todos somos irmãos e irmãs, sem discriminações, né? Essa é uma frase desse José. Então, os irmãos vejam aí a parte interessante dessa carta de Filemão, falando dessa carta a Filemão, falando sobre o relacionamento, né? E, irmãos, tem bastante coisa aqui ainda, mas vamos encerrar por aqui, já são 22 horas e 35 minutos. Aqui nós vamos ver muito falando sobre essa questão, essa relação, né, entre a fé que é restaurada, sobre o relacionamento que é restaurado, sobre a forma que o dono trataria agora seu escravo cristão, e mostra que o evangelho, ele quebra essas regras da lei que vem contra a vida, né? E aí, em Cristo, todos são irmãos. Ó, fraternidade e partilha, abrindo mão do poder, a escravidão ela é inútil, novas relações, esses versículos vão mostrar tudo isso. Ó. Confiança absoluta na fraternidade, e aí depois vem as saudações finais. Amém? Quero agradecer a Deus, nesse momento, por esse tempo de aula que nós tivemos, agradecer ao pastor Diogo pela confiança, aos irmãos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus, e quero aprender com os irmãos, viu? Estamos aqui, tá bom, pastor Diogo? Paz para todos. Que bênção, né, irmãos? Que nós aprendemos hoje. Olha, irmão, nosso irmão Diogo Moreira quer falar alguma coisa, irmão Diogo? Meu xará. Diogo, pode Xará. falar, meu filho. Xará. Fique à vontade. Se tem alguma pergunta ou quer dar um. Fique à vontade. Nosso reverendo, evangelista, pastor lá de Boa Esperança. Você quer falar? Apertou sem querer. Ah, rapaz. Mas queria falar alguma coisa. Agora vai ter que falar. Mesmo sem querer, vai ter que falar. Agora tem que falar. Agora tem que falar, viu, Diogo? Agora tem que dar, então, ver aí seu pensamento aí, como que você sentiu aí de Deus, tocado por Deus, falar aí para nós. Fique à vontade. Aleluia. Olha aí, ótimo, conteúdo detalhado e profundo. Glória a Deus. Louvado seja Deus que todos os nossos professores têm essas qualidades, né? É o básico, mas eu digo aqui para vocês, mas o conhecimento que é passado para vocês, meu querido, se fosse pagar, ia sair muito caro do nosso bolso, porque os nossos professores se preocuparam em não passar o básico da teologia, mas de um nível já superior. Então, é por isso que é muito importante o aluno participar das aulas online, né? Porque vai ajudar bastante, vai clarear sua mente, você vai ter uma percepção melhor dos versículos. Por isso que é essencial a sua participação, né? Não se pode faltar. Você pode até assistir a aula depois que eu gravo, deixo guardado e mando para vocês. Mas não faz tanto efeito quando você está ouvindo, acompanhando. Aí, naquele momento, o Espírito Santo provoca uma discussão construtiva, né? Aí gera um benefício muito melhor para nós. Então, queridos, eu fico satisfeito, fico feliz. Muito obrigado, pastor Francileudo, pela sua belíssima aula, né, que foi repassado para nós. Que Deus continue abençoando os nossos professores. Eu louvo a Deus que são homens de níveis de bacharelado para cima, gente. Então, o que é passado para você
Se fosse passar só o básico, era só Jesus salva, cura, batiza e leva para o céu. Mas eles fazem coisas melhores. Então, agradeço muito a Deus pela vida dos nossos professores que nos ajuda nesta caminhada de grande propósito, de passar este conhecimento, né, da palavra de Deus para todos nós. Agradeço a todos e sabendo que já é 31, já está, vamos entrar agora no módulo 10, Epístolas Universais. Então, é muito importante você, aluno, né, já se mobilize, né? Se todo mês, se você guardar R$ 1 por dia, você no final do mês já tem o seu módulo já pago já. Se você guardar R$ 1 por dia, só R$ 1, né? Todo dia você guardar R$ 1, você já tem o seu módulo garantido. Então, faça isso, né? Louvado seja Deus. Muito obrigado, professor Francileudo. Muito obrigado aos alunos que participaram da aula de hoje. Na próxima segunda-feira, vamos iniciar o novo módulo, que é as Epístolas Universais. E aproveitar aqui, já convidamos mulheres abençoadas, varoas abençoadas, e nós vamos começar a convidar as mulheres de novo, viu? Vamos convidar as mulheres, né, irmã Patrícia? Vamos se preparando aí, a Patrícia, lá de São Benedito, né? Os nossos alunos também têm que participar também da sua aula. Então, vamos se preparando. E nós, professores, sentimos orgulhosos em ver nossos alunos crescendo. Então, essa é a oportunidade que o Ceifa, através da Conemad Ceará, quer passar para vocês. Não somente o conhecimento, mas vivenciar a prática desse conhecimento, que é ministrando uma aula, né? Quem sabe aí sai pregadores, pregadoras, né? Tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. E, e o nosso pastor, Acácio, né, ainda está dizendo que ainda está devendo ainda a aula, que ele vai pagar a aula dele, ele vai pagar. Porque nesses dias aí, ele está resolvendo aí ele está descascando abacaxi com casca de aço, viu? Nosso pastor Acácio. Mas assim que ele se livrar, ele diz assim, pastor, estou devendo aí de uma aula para os meus alunos. Ele gostou tanto da aula que ele quer terminar a aula dele. Eu disse, o senhor tem toda a razão, eu lhe dou. Então, muito obrigado, pessoal, a paz do Senhor para todos. É, eu quero convidar aqui a irmã Patrícia, ora por nós, nos abençoa aí, em nome de Jesus. Eterno e querido Deus, eu te agradeço por essa aula, por mais esse momento que estivemos reunidos, aprendendo um pouco mais da tua palavra, a vida do teu servo que ministrou a aula de hoje, continua abençoando a sua vida, sua família, seu ministério, né? Que ele seja capacitado cada vez mais por ti, Espírito Santo. Continua conosco, o reparador, que o Espírito Santo continue a guiar os nossos passos, direciona o Senhor, tudo que vamos fazer, que seja para a honra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado, pastor, professor Francileudo. Muito obrigado, porque, olha aí, só o beijo de Deus. Até segunda-feira. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima noite de sono e uma excelente semana abençoada para todos os nossos alunos. Fiquem com Deus. Até segunda-feira que vem.